dará, diz que Deus dará, não vou duvidar, diz que Deus dará, não vou duvidar, diz que dá, diz que Deus dará, não vou duvidar, diz que dá, diz que Deus dará, não vou duvidar, 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 diz que Deus diz que dá, diz que Deus diz que dá, não vou duvidar, não vou duvidar. Bom dia, fui bem ali desligar, abaixar o volume, rapaz, da batucada. Rapaz, olha, vou te contar, eu acho que eu tô aí afetado, sabe, por essas coisas que estão acontecendo aí Brasil afora, sabe. Porra, não tá fácil, sabe. Eu vou te contar. Viver não é fácil não, pergunte pro meu coração. Mas o fato é, rapaz, que a Guma tá aqui, sabe, a Guma, essa oncinha aí, tá certo. Hoje vi um vídeo de uma onça danada, rapaz, num alagado, sabe? Ela andando, sabe, no meio do Igapó, sabe? Vai lá, sabe? Que vida fodida aquela dela, sabe? Porra. Vive só pra alimentar o estômago, certo? Aí depois disso ela descansa, ela dorme, ela digere e não faz mais porra nenhuma, certo? Não escova os dentes, certo? Ora, pô, escovar os dentes é ser boa, tá certo? E eu aqui, rapaz, eu acabei de quebrar, sabe? Eu mandei fazer outro dia uma restauração do meu celular, um celular que eu tenho desde 2018, eu acho. Tem 7 anos e não compro outro por falta de condições econômicas e por não estar afim, sabe, de me acostumar com o consumismo, sabe, e assim, fazer esse jogo aí, sabe, o jogo das fábricas, sabe, das fábricas e dos donos das fábricas, sabe, e dos acionistas das fábricas, sabe. Não tô afim de enricar, rapaz, sabe, quem já está rico, puta que pariu, é foda. Mas assim, eu tô aqui diante de Guma, certo, aí, sabe, uma representação de um animal. Hoje fui levado a pensar, sabe, novamente no puto do Schopenhauer, sabe? Ele com vontade de representação, tudo isso que está acontecendo. E essa coisa aconteceu mais quando ouvi ontem o discurso do Gonê, sabe? Ali, sabe? Uma peça que o Mário Vitor, agora de manhã, no 247, a partir das 8 horas, sabe? Ali fez ali uma análise muito interessante, tá certo? E esse Gonê, rapaz, que a Bia Kicis, sabe, elogiou como sendo um conservador e ela esperava, sabe, que as palavras dela fossem alterar, sabe, como é que a gente diz, sabe, ali, sabe, o humor, a palavra que eu queria era humor mesmo, certo? O humor, sabe, do Gonê, tá certo? Meter corda no Gonê para que... Mas já estava escrito, rapaz, não adiantou, tá certo? O ser humano desenvolveu isso, sabe? Os fatos acontecem, depois ele descreve esses fatos, sabe? Ele recupera esses fatos, sabe? E traz a presença de novo por via de palavras, sabe? O que aconteceu, tá certo? Agora sai de acordo, sabe, com o ânus, como diria o Frota, certo? Aquele ator global, ex-ator global, sabe, que encarando um juiz, sabe, disse que o juiz, quando elaborava a peça deles, elaborava com a boca e com o ânus. Eu não sei se foi bem assim que ele falou, tá certo? Eu não sei se ele estava ali querendo ser homofóbico, não sei se foi isso, tá certo? Mas o fato é que, assim, para dizer, sabe, que a gente opera como aquela onça danada no Igapó, tá certo? Que só se lembra de injetar, sabe, de ingerir, sabe,
proteína animal, sabe, para dentro do seu bucho, sabe, para depois ali as bactérias, sabe, os micro-organismos ali, sabe, fazerem um ataque, sabe, processar aquela coisa e ela ganha vida a partir dali, tá certo? Satisfazendo as mitocôndrias, a vontade do corpo. Aí chega no Schopenhauer, que Schopenhauer dizia que era isso, sabe? A vontade, certo? A vontade é a vontade de fome, tá certo? A vontade de comer, sabe? Essa é a coisa, a vontade, essa coisa que nos impele, sabe? Que a gente chama de vontade. O corpo humano, rapaz, a gente é escravo do corpo humano, foi isso que ele quis dizer, tá certo? Tem uma segunda força medonha, que eu não lembro agora, e a terceira força é o sexo, a reprodução sexual, tá certo? De que a gente vive em função daquele prazer, sabe, que dá em trepar, entendeu? E ali dessa trepação, aí, sabe, a procriação, sabe? Na verdade, ninguém está interessado em reproduzir, rapaz, está interessado no prazer que o sexo dá, essa é a grande verdade, tá certo? E que o puto do Schopenhauer captou. O Schopen, rapaz, ele não prestava, ele morava numa pensão, rapaz, sabe? Ele já, eu acho que ali marchando para a idosidade, tá certo? Um dia ele quebrou um pau com uma inquilina lá, sabe? Que ficava bisbilhotando, sabe? Quando as meninas chegavam para transar com ele lá no quarto dele da pensão. E elas ficavam brechando, sabe? A menina que subia a escada, sabe? E descia e aquela coisa toda. Um dia ele chamou a atenção de uma delas, sabe? Aí começou um bate-boca, tá certo? Aí havia uma escada, sabe? Um vão de escada, sabe? E houve empurra, empurra, tá certo? Não sei como é que foi. Aí a mulher, sabe? Ali tropeçou e caiu escada abaixo, eu acho, não estou bem certo. Aí ela procurou o delegado, sabe, e disse: seu delegado, prenda o Schopenhauer, tá certo? Porque ele me empurrou em escada abaixo e quis me matar. Estou inventando aqui, tá certo? Mas o Schopen era assim, sabe, um cara impulsivo também, tá certo? E ele falava dessas coisas, tá certo? E nós todos somos impulsivos, rapaz, os seres humanos, sabe? E é isso que está agora, nesse momento, me agoniando, sabe? Quando são já 8h46, eu estou afim, sabe, de ligar aqui a TV para entrar ali na TV Justiça, sabe? E ali, sabe, fazer conexão para pegar hoje. São 8 acusados no julgamento ali, sabe? 8 acusados do grupo Crucial. É crucial, vê se pode. Eu estou sentindo um negócio aqui no meu ouvido, sabe? Assim como se estivesse sendo tapado. Como se estivesse com água, certo? Porra, é foda. Mas isso é coisa da idade. Aí, rapaz, eu só sei dizer, sabe, que o Schopenhauer falava dessa porra aí, sabe, das necessidades do corpo, sabe, essa coisa de causa e efeito, tá certo? A gente tem fome e é obrigado, sabe, a correr atrás, tá certo? E essa determinação, sabe, esse impulso de fome, sabe, é o que ele chama de vontade, porra, bicho, olha. E tem gente que não aceita isso, tá certo? Mas o fato é que a gente tem um bocado de mitocôndrias aí, rapaz, que ficam gritando pro cérebro: quero comer, eu só posso me movimentar se comer. Essas mitocôndrias nas células, certo? Porra, bicho. Aí o cérebro opera, rapaz, opera, fica ali agoniando, sabe, o corpo, sabe? E fica ali agoniando o corpo, tá certo? E leva o cidadão ao movimento e faz aquela onça entrar no igapó, rapaz, sair ali, sabe, procurando alguma coisa ali, sabe? Outras vezes ela tá trepada num galho de árvore, sabe? Eu tô falando isso porque tem um vídeo, sabe, de pessoas que viram um ataque dela, tá certo? Ela ali preparada já pro bote, vendo alguma coisa lá embaixo, era um jacaré, tá certo? E ela se joga, se arremessa e já pula, rapaz, com o dedo cravado na base do crânio do bicho, tá certo? E pronto, e acabou. Não adianta estribuchar, considere-se morto, ela diz, tá certo? Pare, não resista, é melhor pra você, não resista, ela diz, tá certo? Porra, é foda, né? O predador fala isso pra presa, certo? É água, bicha. A vida é foda, tá certo? E a gente é isso, rapaz, sabe? A grande luta da gente é se libertar desse determinismo, ou pelo menos controlar esse determinismo que tem aí, sabe, do corpo, da natureza, sabe? O corpo é a própria natureza, tá certo? E a gente procura, então, sabe, com valores, sabe, com reflexões, diminuir, sabe, essas pulsões aí, sabe, da carne, como diriam ali, sabe, os religiosos. Puta que pariu, e não é fácil. E isso é que é a nossa luta diária, rapaz. É essa luta que impulsiona um bocado de idiotas aqui ao meu redor a procurar pastores em igrejas evangélicas, sabe? Outro dia veio um cara fazer um trabalho aqui para mim, um conhecido antigo, sabe? E numa primeira vez ele apresentou uma garota, sabe? Era filha dele, tá certo? Aí depois, a menina maltratada assim, sabe? Porra, é foda.
Aí depois, outra vez, sabe, ele falou do drama dela de alugar um quarto ali, bem ali, sabe, numa vila e não sei mais o quê, e que o pastor ia ajudar e que ela teria ido lá no pastor e ela precisava de 300 e o pastor só deu R$ 100 para ela, tá certo, essa coisa toda. Então é assim que a coisa está funcionando hoje, isso é o pessoal, aí o pessoal aí, sabe, do pastoreio, tá certo, pessoal de pasto, tá certo. Mas tem hoje uma outra massa. Qual é a outra massa? Tem a massa dos garotos aí, sabe? Dos adolescentes aí, tá certo? E dos jovens aí, sabe? Até os 24 anos aí, sabe? Que operam na internet, conseguem um celular, sabe? E ficam aí na internet, sabe? Jogando, fazendo jogos. E quando chega nas eleições, eles operam nas eleições. Mas não era desse pessoal que eu queria falar. Tem um outro exército, uma outra massa, sabe? Que hoje é mobilizada. Qual é essa massa, hein? Porra, não vou lembrar. Mas eu achei interessante pensar sobre essa outra massa. Tem a massa, então, evangélica, religiosa, sabe, de retrocesso histórico, certo? Aí perdidos no tempo. Mas tem uma outra massa agora mais odierna, tá certo? Que se opõe à massa revolucionária dos trabalhadores aí, sabe, com consciência de classe, tá certo? Às vezes sem consciência de classe mesmo, tá certo? Mas é com a consciência de classe que a gente vai avançar, sabe? E não com a consciência de religioso. E qual seria, rapaz? Eu queria lembrar, olha, porra, uma nova massa que surge aí. Porra, agora eu não vou lembrar. Mas o fato é isso, sabe? Que a gente se debate com essas coisas, com essas agonias todas, e eu no meio dessa agonia, me agoniando, sabe? Porra, é foda. Mas eu anotei para hoje, sabe, umas coisas aí. Aqui pro 3, o 3 de setembro, eu coloquei 8 ali, mas não é 8, pô, vou corrigir agora. 9, certo? Nós estamos em 9, no mês 9, 03/09, tá certo? E para hoje o que é que a gente tem, tá certo? O que a gente tem? O que a gente tem, rapaz? O que foi que eu anotei aqui? Plano o quê, rapaz? Plano o quê, rapaz? Pô, anotei aqui negócio de plano mental, sei lá que porra é essa aí. Sim, assim, sabe, nessa questão aí, discutindo, sabe, os crimes aí que esse pessoal que se envolveu com o Bolsonaro, rapaz, o Bolsonaro eu fico pensando, sabe, ele foi um garoto pobre lá do Vale do Ribeira, sabe, eu não sei dizer direito onde é que está o Vale do Ribeira, não sabe, mas assim, o que eu sei é isso, sabe, ele andava pelo mato, aí no interior, tá certo, lá no mesmo interior, sabe, que andava a família do Rubens Paiva, tá certo, só que a família do Rubens Paiva era a família de fazendeiros, aí de proprietários no campo, tá certo, e a família do Bolsonaro estava ao redor, sabe, ali no lugar onde a família do Bolsonaro vivia, tá certo? Da mesma forma como a família do Lula vivia lá, sabe, em Pernambuco, ali, sabe, eu não sei bem que interior de Pernambuco, eu sei, mas agora não me vem a lembrança, e da mesma forma como eu também, rapaz, sabe, vivia ali, sabe, no interior de Altamira, ali nas margens do Xingu, tá certo? Ou o meu colega bem aqui, rapaz, que veio lá como é que chama a cidade de onde ele veio? Uma cidade do município aqui do interior, bem aqui de frente, a gente foi moleque, sabe, no tempo, e quando eu chego no seminário, sabe, com quem eu dou de topada, com o cara, rapaz, ele já estava há um ano lá no seminário, a gente não sabia disso, ele saiu daqui, sabe, ele saiu, a figura dele saiu da história, tá certo, aqui, da presença, e foi aparecer, rapaz, para mim, já no ano que eu fui para o seminário, eu não vou dizer o ano para, sabe, não comprometer aqui a idade do brasileiro, mas quando eu cheguei lá, o cara já estava. Então, assim. E tem outros aí, sabe, que vem. Eu lembro de um defensor público, que sabe, que entrou na defensoria pública sem fazer concurso. Graças aí, sabe, a um movimento de um cidadão que não estudou direito, sabe, mas que se meteu na política e votou uma lei, sabe, criou. Como é que foi? Elaborou um projeto de lei, sabe, que garantiu a quem já estava no exercício de função da Defensoria Pública por um certo tempo, sabe, entraria para o quadro suplementar, acho que foi isso. Foi o que aconteceu comigo quando eu estava no Amazonas, eu entrei no magistério, tá certo? Com carteira assinada e um governador chamado Gilberto Mestrinho, aí para normalizar a situação, para ter que evitar, sabe, de ficar pagando FGTS e recolher esse dinheiro, sabe, para os cofres do próprio Estado. Ele então ali, sabe, incluiu, sabe, esse pessoal, sabe, que entrou com carteira assinada, ele cancelou não, ele encerrou o contrato, como é que a gente diz? É, é, encerrou o contrato, mas não encerrou, a palavra não é encerrou, tá certo?
sabe, passou todo esse pessoal para um quadro suplementar, tá certo? Então havia os efetivos, os concursados e havia esse pessoal do quadro suplementar, tá certo? E eu fui me arranjando por ali. E esse cara também, sabe, esse defensor público, ficou dessa maneira, tá certo? Esse cara hoje está aposentado aí, ganha um troco, tá certo? Mas ele veio assim, o pai dele, na verdade, ele foi um bastardo, tá certo? Bastardo é bom, né? Foi aí um garoto, sabe, de uma família, o pai dele não era casado com a mãe dele, tá certo? E mesmo assim ele conseguiu, sabe, vir para Belém, sabe? O pai dele era proprietário de terras, de terras tortas, rapaz, terras sem origem, de terras ilegais, os caras faziam ali, sabe? Catavam ali, sabe, uma produção, quando são 15 minutos de vídeo, catavam uma produção ali na mata, tá certo? Uma produção de borracha, de seringa, sei lá o que diabo, tá certo? E fazia empréstimo no Banco do Brasil, digo melhor, no Banco da Borracha, na época, certo? Esse Banco da Borracha hoje é o Basa, tá certo? Mas no tempo do pai dele era o Banco da Borracha, tá certo? Eles faziam empréstimos de bancários e não pagavam, se apropriavam do dinheiro, sabe? E iam levando e aquela coisa toda. E o garoto veio para Belém nessas condições, teve os estudos custeados, sabe? Conseguiu entrar numa universidade e aí, sabe, conseguiu o diploma dele de bacharel em direito, com muito sacrifício, certo? E se encostou ali na Defensoria Pública e ficou. Então, eu estou contando esses casos aí, vários casos aí no caso aí, o pai desse defensor público era um classe média aí, sabe? Era um proprietário, tá certo? Mas os outros três que eu falei, incluindo a mim, sabe? O outro ali que era de Baião, eu queria lembrar o município, sabe? Eles vieram aqui do município chamado Baião, tá certo? Esse que eu disse que quando eu cheguei lá no seminário ele já estava, tá certo? E o Lula, falei o Lula e falei outros aí. E falo agora, rapaz, desse Nicolas aí. Caiu um vídeo para mim, sabe, sobre o Nicolas, tá certo? Esse Nicolas, para mim, ele foi aluno do Olavo de Carvalho. Eu não conheço o Olavo de Carvalho, certo? O Olavo de Carvalho foi aí, sabe, Eu não vou dizer que ele foi um intelectual, tá certo? Ele foi um sofista, um polemista, sabe, de baixo grau de formação, tá certo? Esse cara deve ter ralado muito, sabe, para poder operar uma certa racionalidade, um certo discurso, certo? Uma certa retórica sofista, tá certo? Porque a escola ela nos joga no meio do legado cultural, sabe? E disciplina os conteúdos, organiza os conteúdos, e a gente de repente começa a pensar de acordo com esses conteúdos que estão organizados, que têm uma certa ordem, que têm um certo logos. Tá certo? Já o porra do Olavo, não, ele operou sozinho, sabe, autodidaticamente, tá certo? Operando ali, sabe, e formando um raciocínio caótico, tá certo? E esse cara com esse raciocínio caótico vem operando na sociedade, sabe? E no final de tudo, o que ele operou foi a fraude. Assim que eu vejo, não conheço, não tenho vontade de conhecer o trabalho dele, não quero fazer crítica do trabalho dele, tá certo? E fica imaginando a distância, especulando, tá certo, o que foi esse cara. A partir de mim, eu fiz um trabalho de ordenação do meu pensamento, sabe, que dá base para a minha lógica, que dá base para o meu raciocínio, tá certo, que dá base para a minha cultura, essas coisas todas, e que dá base para todos aqueles que frequentam a escola. Então, veja, tem os que operam com escola e os que não operam com escola. O porra do Olavo operou sem escola. Já o Nicolas aí, sabe, filho de um pastor evangélico, sabe, aí, sabe, como é o Pablo Marçal, eu acho que vai na mesma direção, e outros tantos aí, tá certo? Eu fico imaginando o tal de Tarcísio de Freitas, tá certo? O governador do estado de São Paulo, que vem varando com caralho aí, sabe? Querendo ser presidente da República, representando forças financeiras pesadas, as forças da Faria Limas, a força dos banqueiros, a força da elite, da classe média paulistana, sabe? Paulistana e paulista, dos fazendeiros ali do estado de São Paulo, sabe? E e esse cara vem com tudo aí, mas ele não passou de um Reles Capitão. Reles Capitão que foi também o Bolsonaro, rapaz, sabe? Ele não conseguiu. E ele não conseguiria passar, ele não conseguiria varar, sabe? O elitismo daqueles que sabe que são ali, sabe, que estão estabelecidos ali na burocracia
na burocracia, sabe, do Exército, tá certo? Ele não conseguiu, o Bolsonaro não conseguiu varar a burocracia do Exército, na verdade foi isso, como o Olavo de Carvalho também, tá certo? E o Nicolas atravessou aí o compasso, vindo aí, sabe, filho de um pastor evangélico, sabe, classe média, baixa, tá certo? E aí desenvolveu um certo, um certo raciocínio escolar, certo, evangélico, religioso, melhor dizendo, tá certo? E conseguiu varar, e veio um pau que ele teve, rapaz, com o Biel que eu não sabia. Ele, uma entrevista que ele deu pro Biel faz aí 11 dias, tá certo? Mas eu não queria enveredar, e queria pensar nessas pessoas aí, sabe, que estão fazendo aí que estão comparecendo na Ágora, sabe, fazendo discursos aí na Ágora, sabe, na cena política. E o que a gente está fazendo hoje, são 8h59, vai já abrir ali a TV Justiça, tá certo? O Zanin vai já chegar ali, sabe, no plenário da primeira turma, vai abrir. Eu vou parar por aqui este vídeo, quando eu estou com 20 minutos, tá certo? Depois eu continuo, tá certo? Aí eu não sei a quem eu vou chamar, vou encontrar uma personalidade que eu reportei aqui no vídeo, tá certo? E talvez eu chame de Isaac para homenagear o defensor público que eu conheci, tá certo? E aí, sabe, só para dizer assim e confundir, sabe, aqui os meus. E confundir os meus pensando que eu estou falando do filho de Abraão, tá certo? Mas na verdade eu estou falando de um defensor público que conseguiu varar, sabe, varar aí, sabe, aí. Varar, rapaz, varar o quê, rapaz? Varar as resistências, tá certo? Varar as barricadas colocadas aí, sabe, pelos ressentidos da vida, pelos burgueses, pelos capitalistas aí, sabe, que não querem, que não aceitem, sabe, que não aceitam o proletário, sabe, chegar junto, tá certo? E eu penso hoje, sabe, que nós devemos mais do que nunca defender a ditadura do proletariado. Bom dia, fico por aqui, sou o caboclo falador, rapaz, Ernest, rapaz, sabe? E quem fala muito dá bom dia, cavalo, que agora eu vou pra TV Senado, rapaz, com pena do meu celular que eu esbagacei a capa dele, tá certo? Bom dia.